Um segredo real que explode. Catherine de Gales e o quarto filho que ninguém esperava. Durante os primeiros meses de maternidade, as mães no Reino Unido recebem atenção constante, parteiras, visitas médicas, apoio profissional, mas depois, esse acompanhamento desaparece. E nesse silêncio entre as fraldas e o primeiro dia de aula, muitas mulheres acabam sozinhas. A princesa de Gales não foi exceção. Durante anos, o mundo acreditou conhecer perfeitamente Catherine, a esposa serena do herdeiro ao trono britânico, mãe dedicada de 3 filhos e rosto impecável da monarquia moderna. Mas agora, tudo aquilo que pensávamos saber sobre ela começou a estremecer. Após meses de rumores e teorias nas redes sociais, Catherine quebrou o silêncio. E o que ela revelou deixou muita gente sem palavras. Seu profundo desejo de ter um quarto filho. Um anseio guardado a 7 chaves, escondido atrás dos sorrisos formais e dos compromissos reais. Por que ela manteve isso em segredo? E por que decidiu revelar agora? Nos últimos meses, circularam imagens que muitos apontaram como indícios de uma barriga discretamente saliente. Comentários a respeito inundaram fóruns, perfis e colunas de jornal. Em um evento público, alguém chegou a perguntar diretamente se ela planejava ter mais filhos. Sua resposta foi sutil, mas poderosa. Não acho que William esteja muito convencido com essa ideia. Ela não disse sim, mas também não disse não. E isso bastou para alimentar ainda mais as especulações. As redes se dividiram. Alguns defenderam seu direito à privacidade. Outros exigiram clareza por ela ser uma figura pública. A tensão crescia. Até que finalmente Kate decidiu falar. Falou com honestidade e sem rodeios. Sim, ela sonha com um quarto filho. Ela deseja isso há muito tempo e tem tentado convencer o príncipe William. Embora ele ainda não tenha mudado de ideia, ela não perdeu a esperança. Esse momento de sinceridade ofereceu uma visão mais humana e próxima da princesa. Ela não é apenas um símbolo da realeza. É também uma mulher com desejos, frustrações e uma paciência admirável. Respeita a posição de seu marido, mas mantém viva a esperança de ampliar a família. Ela também abordou uma das visitas mais comentadas dos últimos tempos, sua ida ao Banco do Bebê, em Windsor. Muitos interpretaram o gesto como um sinal velado de gravidez. Mas Kate foi clara. A visita não tinha relação com sua vida pessoal. Foi parte de seu compromisso com famílias vulneráveis, uma causa que ela valoriza profundamente. No centro, não falou sobre si mesma, mas sobre o que mães sem apoio precisam. O mesmo apoio que ela mesma recebeu. E quando parecia que tudo já havia sido dito, veio a reviravolta inesperada. Um biógrafo real, em uma entrevista recente, soltou uma frase que deixou todos confusos e divertidos ao mesmo tempo. A verdade é que Kate já tem um quarto filho, e se chama William. Segundo o autor, nos círculos íntimos do casal, é comum brincar com a personalidade do príncipe. Tendo crescido cercado de conforto e cuidados constantes, desde refeições prontas até roupas escolhidas, William às vezes pode se mostrar impaciente ou exigente quando as coisas não saem como espera. E é Kate quem geralmente apazigua os ânimos, administra a situação e mantém a harmonia. No fundo, esse relato não é apenas uma história sobre maternidade ou rumores de gravidez. É uma janela para a vida íntima de um casal real, com sonhos, discordâncias, compromissos e muito amor. E, acima de tudo, é um lembrete de que, sob a coroa, também batem corações reais. Catherine de Gales, a mãe que mudou as regras do jogo real. Muito antes de entrar para a realeza britânica, Catherine Middleton já sabia como enfrentar sozinha as dificuldades da vida. Sua infância, distante de castelos e empregados, foi como a de qualquer criança, normal, simples, com momentos felizes, tarefas diárias e lições práticas. Aprendeu a manter os pés no chão, a lidar com o estresse com serenidade
e a resolver os problemas sem depender de ninguém. Hoje, é essa base sólida que lhe permite ser o pilar emocional de sua família, mesmo quando seu marido, o príncipe William, passa por momentos difíceis. Porque quando ele vacila, é ela quem sustenta. Quando há caos, ela traz ordem, não com alardes ou gestos grandiosos, mas com estabilidade, constância e uma ternura silenciosa. E é justamente essa dinâmica íntima que deu origem a um apelido que, embora soe como uma brincadeira, esconde uma verdade profunda. William, o quarto filho de Kate. Pode parecer piada, mas revela a força da relação entre eles. William carrega feridas profundas, como a morte da mãe ainda na infância e o peso de ter crescido sob o olhar constante da coroa. Kate, por outro lado, vem de um ambiente familiar cheio de afeto, estrutura emocional e apoio incondicional. Ela lhe deu algo que talvez ele nunca tenha tido: um refúgio. Juntos, construíram uma vida sólida. E embora os rumores sobre uma quarta gravidez real continuem circulando, a verdade é que, de certa forma, esse quarto filho já existe. Não se trata de esconder um bebê, mas de entender que, às vezes, o amor se manifesta cuidando do outro como se cuida de um filho. Por trás dos muros do palácio, o conceito de família pode assumir formas inesperadas. E Kate continua sendo o coração que mantém tudo unido, com paciência, sabedoria e uma força que muitos só agora começam a enxergar. Hoje, com a saúde do rei Charles III se tornando uma preocupação crescente, está claro que este não é o momento ideal para que os príncipes de Gales pensem em aumentar a família. Suas agendas estão mais lotadas do que nunca. Compromissos oficiais, viagens diplomáticas e decisões cruciais para o futuro da monarquia ocupam a maior parte de seus dias. A possibilidade de um quarto filho, ao menos por agora, parece ter se dissipado. Mas mesmo em meio a tantas obrigações, algo continua brilhando intensamente: a maneira como Catherine cria seus filhos. Ela conseguiu algo notável em um ambiente onde o lado emocional quase sempre fica em segundo plano. Trouxe calor, humanidade e coerência a um sistema que por séculos operou com rigidez. Sem grandes discursos, sem buscar protagonismo, ela revolucionou a maternidade real. Desde o início, deixou claro que não seguiria as fórmulas antigas. Não sacrificou seu papel de mãe pela coroa. Pelo contrário, colocou os eventos oficiais em pausa para se dedicar ao lar. Nos primeiros anos de George, Charlotte e Louis, Kate resistiu às pressões externas e defendeu sua decisão. Primeiro, seus filhos. E não apenas dentro de casa. Seu compromisso com a infância se tornou uma causa pública. Seu projeto Shaping Us não nasceu de um discurso elaborado por assessores. Veio de sua experiência real como mãe, de seu interesse pela psicologia infantil e da convicção de que os primeiros anos de vida são fundamentais para o futuro de qualquer sociedade. Não se tratava apenas de criar crianças felizes, mas de construir um país mais forte desde a base. As escolhas que fez falaram por si só. Em 2016, surpreendeu a todos ao matricular George em uma escola pequena e simples em Norfolk, a Westaker Montessori. Não foi pelo prestígio, mas porque acreditava em uma abordagem mais humana e livre na educação. O mesmo aconteceu com Charlotte. Seu primeiro dia de aula não foi um espetáculo midiático. Catherine pegou a câmera, tirou a foto e viveu aquele momento como qualquer mãe, com intimidade. Ao longo dos anos, compartilhou fotos da família tiradas por ela mesma, com discrição e controle. Nunca buscou aprovação pública. Buscou proteger os filhos sem afastá-los do mundo. Sua maternidade é guiada pelo amor, não pelo protocolo. Cada passo que deu veio do instinto, não do dever. E é exatamente isso que a torna única. Catherine não está apenas criando futuros reis. Ela está ensinando à instituição real que também é possível governar com ternura.
E nessa transformação silenciosa, ela se tornou uma das figuras mais influentes de sua geração. Catherine de Gales e a revolução silenciosa de uma mãe real. Além dos protocolos, o poder de estar presente. Vez após vez, Catherine de Gales demonstrou que seu papel não se define por galas, discursos ou aparições públicas. Sua verdadeira prioridade está dentro de casa, nos momentos mais simples e também mais significativos. Ler histórias antes de dormir, levar os filhos à escola, acompanhá-los em apresentações escolares ou simplesmente caminhar com a família. Ela não precisa de holofotes nem de capas de revista para se sentir realizada. Sua maior conquista não se mede em cerimônias, mas nos sorrisos diários de George, Charlotte e Louis. Sua forma de ser mãe inspirou milhões, não pelo que diz, mas pelo que faz. Mantém-se firme em seus valores, não permite que pressões externas ditem como deve criar seus filhos e realizou algo impensável. Humanizou a maternidade dentro do rígido universo real. Catherine trouxe algo novo e precioso à família real. A normalidade. Mostrou que, mesmo em meio ao protocolo, o amor pode florescer quando cultivado com paciência. Nunca precisou de grandes gestos. Apenas esteve lá, presente, constante. Seu maior presente aos filhos foi uma infância real no sentido mais puro, livre, tranquila e cheia de carinho incondicional. Agora, enquanto o rei Charles III enfrenta complicações de saúde e a estrutura da monarquia passa por mudanças, os príncipes de Gales assumem novas responsabilidades. Talvez sua família não cresça em número, mas seu impacto como pais e como figuras públicas continua se expandindo. O que Catherine construiu dentro de seu lar já ultrapassou seus muros. Ela transformou a percepção do mundo sobre o que pode ser a maternidade real, não com rebeldia ou rompimentos, mas com um novo caminho construído passo a passo, a partir do coração. Em 2020, quando a pandemia obrigou o mundo a parar, a família se recolheu em Anmer Hall. Como tantas outras, enfrentaram o confinamento, a incerteza e a necessidade de se adaptar a uma nova rotina. Mas mesmo nesse cenário inesperado, Catherine manteve um equilíbrio admirável. Tornou-se professora de George e Charlotte, ensinando-os em casa leitura, matemática, ciências, mas também coisas igualmente importantes, como assar pão, cuidar de um jardim ou passar tempo em família. Ela não buscava a perfeição. Queria apenas que seus filhos sentissem estabilidade em meio ao caos global. Em uma ocasião, revelou com bom humor que George ficou chateado ao perceber que a tarefa de Charlotte parecia mais divertida. Esse pequeno detalhe ofereceu uma janela genuína para sua vida doméstica. Não era encenação, era real. Era uma mãe lidando com o mesmo que tantas outras, em meio a uma situação extraordinária. E o mais notável foi sua sinceridade. Em uma breve entrevista durante aqueles meses, confessou sem filtros que ser mãe durante a quarentena era difícil. Não tentou adoçar a realidade. Não fingiu ter tudo sob controle. Essa franqueza, vinda de alguém que faz parte de uma das instituições mais conservadoras do mundo, causou um impacto profundo. Mostrou que a vida real, mesmo com títulos e palácios, também pode ser exaustiva, confusa e emocional. Enquanto muitas figuras públicas tentavam manter uma imagem impecável, Catherine escolheu se mostrar humana. Essa proximidade a tornou ainda mais admirada, não por ser perfeita, mas por ser autêntica. Com o tempo, ela e o príncipe William tomaram uma decisão fundamental: deixar o movimentado palácio de Kensington e se mudar para uma casa mais modesta e privada em Windsor. Não era um castelo, nem uma mansão luxuosa. Era uma cabana discreta. Uma escolha que falava por si só. Queriam que seus filhos crescessem longe dos holofotes, com espaço para brincar, aprender e simplesmente serem crianças. Essa decisão não foi impulsiva.
nasceu de uma reflexão profunda e das memórias da infância de Catherine, criada pelos pais Michael e Carol Middleton, em um lar cheio de risos e carinho. Esse passado lhe ensinou o que realmente importa, e em vez de reproduzir tradições reais, decidiu oferecer aos filhos uma infância parecida com a sua, simples, calorosa, estável. Mas seu compromisso não parou na escolha de escolas ou casas discretas. O que Catherine fez é muito maior. Ela redesenhou o conceito de maternidade dentro da família real e o fez com a mesma ferramenta com a qual transforma todos os dias sua família. A presença constante, o amor silencioso e a convicção de que estar ali, de verdade, muda tudo. O que mais chama a atenção em Catherine, princesa de Gales, não é seu título, nem os vestidos que usa em jantares de gala. O que realmente impressiona é como ela criou seus filhos dentro de um mundo onde quase tudo parece previamente definido. E mesmo assim, ela desafiou essas normas, não com discursos, mas com gestos simples e decisões profundamente humanas. Desde o início, Catherine mostrou que sua forma de ser mãe não seguiria o mesmo roteiro usado por gerações anteriores. Deixou isso claro em 2014, durante sua primeira viagem oficial ao exterior com o príncipe William. O destino? Nova Zelândia e Austrália. Em tempos passados, nenhum membro da realeza consideraria levar um bebê em uma viagem tão longa e exigente. Mas para Catherine, deixar seu pequeno George, com apenas 9 meses, não era uma opção. Então, levou-o com ela, e não o escondeu. Desceu do avião em Wellington com o filho nos braços, enrolado, calmo e sorridente. Durante toda a viagem, Catherine manteve-se ao lado dele, permitindo que participasse de brincadeiras com outras crianças em espaços pensados para conexão. As imagens daquela visita não pareciam retiradas de um catálogo de protocolo real. Eram registros sinceros de férias em família. Transmitiam proximidade, calor humano e uma presença constante. Com essa decisão, Catherine deixou algo muito claro. Não queria criar seus filhos entre portas fechadas. Queria que eles fizessem parte ativa de sua vida. Que crescessem se sentindo incluídos, não isolados pelo peso da linhagem. E com o tempo, essa convicção virou regra. Suas escolhas não apenas romperam tradições, criaram uma nova forma de entender a maternidade dentro da realeza. Uma forma que não se baseia no dever frio, mas na verdadeira presença. Mesmo agora, quando seu papel institucional é mais importante do que nunca, Catherine não abriu mão do essencial. Permanece presente na vida dos filhos. Escuta, observa, acompanha. Mostra que ser mãe, mesmo dentro da realeza, significa estar lá quando a vida muda ao seu redor. Em 2017, essa filosofia voltou a se tornar visível. Numa manhã qualquer, enquanto pais londrinos deixavam seus filhos na escola Thomas's Battersea, presenciaram uma cena inédita. O príncipe William caminhando tranquilamente de mãos dadas com seu filho George, levando-o para o primeiro dia de aula. Sem comitiva, sem pompa, apenas um pai e seu filho. Depois se soube que por trás daquela cena havia uma força silenciosa. Catherine. Foi ela quem insistiu para que seus filhos tivessem vivências cotidianas. Ir à escola, esperar no portão com outros pais, ver os filhos entrando sozinhos. Nada disso, para ela, era negociável. Catherine não queria que seus filhos crescessem dentro de uma bolha artificial. Queria que vivessem com os pés no chão. E não foi um gesto isolado. Ao longo dos anos, Catherine continuou demonstrando que a vida familiar não deve estar subordinada à imagem pública. Mesmo em dias cheios de compromissos, ela continua sendo, antes de tudo, mãe. Prepara os filhos com carinho. Explica o que está acontecendo. Os orienta com paciência. Quando vimos a pequena Charlotte corrigindo com ternura seu irmão George durante um evento oficial, pareceu uma cena espontânea, mas, na verdade, refletia aquilo que Catherine semeou: respeito, proximidade
e união. Claro que seu estilo não se baseia apenas em disciplina ou estrutura. Catherine também sabe quando é hora de deixar que eles apenas sejam. Durante o jubileu da rainha, o príncipe Luís, o caçula, virou o centro das atenções por suas travessuras. Tapou os ouvidos, fez caretas, não parava quieto. Muitos esperavam que Catherine o repreendesse diante das câmeras, mas ela não o fez. Sorriu, observou com ternura, deixou que ele se expressasse. E com esse gesto, lembrou ao mundo que crianças, até mesmo as reais, são apenas crianças. Suas decisões como mãe também se refletem nas celebrações. Enquanto outros membros da família real passavam o Natal em Sandringham, seguindo a tradição, Catherine escolhia algo diferente. Levava os filhos para Bucklebury, a casa de seus pais, os Middleton. Queria que seus filhos conhecessem o calor do outro lado da família, que pendurassem meias na lareira, que abrissem presentes entre primos, que comessem o bolo preparado pela avó. Do lado de fora pode ter parecido incomum, mas por dentro fazia todo o sentido do mundo. E esse é o verdadeiro valor de sua maternidade. Não se trata de romper com a realeza, mas de transformá-la através do amor. Catherine criou uma nova narrativa sem precisar dizer uma só palavra além do necessário. Mostrou que a mudança nem sempre é imposta. Às vezes, ela simplesmente é vivida. Catherine e a nova geração real. Como uma mãe está transformando o futuro da monarquia, momento a momento. Para Catherine, criar filhos nunca foi encenação nem vitrine. Seu modo de maternar sempre foi íntimo, sincero e profundamente humano. Desde o início, entendeu que ser mãe não era seguir um manual de protocolo, mas construir lembranças reais, momentos verdadeiros que os filhos levariam para sempre. Não queria que festas, aniversários ou marcos familiares parecessem frios ou ensaiados. Queria que os filhos sentissem amor, tanto do lado real quanto do lado Middleton. Ela soube abrir espaço para o riso, para a cumplicidade, para o cotidiano. A alegria não era algo reservado apenas para grandes eventos, mas uma presença constante dentro de casa. E mais importante ainda, deixou claro que seus filhos não pertencem ao público, diferente das gerações anteriores, nas quais crianças reais eram exibidas e treinadas para acenar mecanicamente às câmeras. Catherine traçou um limite. Não permitiu invasões constantes. Não transformou sua maternidade em espetáculo. Chamou os filhos pelos nomes, não pelos títulos. George, Charlotte e Louis. Não príncipes. Não futuros chefes de Estado. Apenas crianças. Crianças que caem, que sobem em árvores, que sujam a roupa, que riem, e sim, que também fazem birra quando estão cansadas. Em vez de fugir da bagunça da maternidade, ela a abraçou. Cuidou dos filhos com as próprias mãos. Educou, brincou, ouviu. Deu a eles algo incomum dentro de uma casa real, a chance de se sentirem normais. Esse modo de criar não apenas transformou sua própria família, aos poucos, começou a mudar a maneira como o mundo inteiro vê a monarquia. Catherine não copiou o passado. Não manteve tradições apenas porque sempre foi assim. Escolheu o que valia a pena preservar e deixou para trás o que já não fazia sentido. Com cada gesto, com cada escolha, imprimiu um novo ritmo dentro do palácio. Um ritmo baseado na paciência, no amor e no cotidiano. E o resultado está à vista. Seus filhos não são apenas rostos nos balcões, estão crescendo como crianças sensíveis, gentis e com os pés no chão. Estão aprendendo que ser real não significa viver numa gaiola dourada, que ser autêntico vale mais do que qualquer título. E essa transformação, silenciosa mas firme, não apenas moldará suas vidas, como pode redefinir o próprio futuro da monarquia. Um menino que está crescendo sob um tipo de atenção completamente diferente. Ele não busca as câmeras, não corre para cumprimentar. Com frequência, permanece um passo atrás dos pais nos eventos públicos, observando com calma, sem pressa. Seu rosto expressa concentração, não medo.
como se já compreendesse o peso do que um dia lhe caberá. Mas não está sendo forçado a carregá-lo agora. Catherine e William estão lhe dando algo vital: tempo. Tempo para aprender, para perguntar, para errar. Tempo para crescer sem a pressão de ser perfeito. Um exemplo revelador foi sua aparição em Wimbledon. Suas bochechas vermelhas pelo calor e pela atenção revelavam sua humanidade. Não parecia uma figura pública. Parecia o que de fato é, um menino escolar em meio a algo novo. George ainda ri das piadas do irmão. Inclina-se para sussurrar algo a Charlotte quando as câmeras os enfocam. São momentos pequenos, mas que mostram algo muito maior. Ele está aprendendo a sustentar o próprio futuro sem deixar que isso o esmague. Charlotte, por outro lado, tem uma energia diferente. Ela não observa de longe. Avança com passo firme. Tem um olhar atento para os detalhes. Muitas vezes, é a primeira a agir. Seja ao segurar a mão do irmão mais novo ou ao se adiantar durante um ato oficial, faz isso naturalmente. No funeral da rainha Elizabeth, foi ela quem lembrou George do momento certo para se inclinar. Não foi algo ensaiado, foi espontâneo. Partiu de uma menina que soube o que era certo e simplesmente fez. E essa responsabilidade também se manifesta em casa. Ela lê histórias para Louis, ajuda a cuidar do cachorro da família. São gestos pequenos, mas fazem parte de algo muito mais profundo. Charlotte não busca brilhar, apenas faz o que precisa ser feito. Está crescendo de dentro para fora, sem ser pressionada por expectativas. Alguns já a comparam com a princesa Anne, que construiu um papel firme dentro da família real sem precisar de uma coroa. Charlotte também está mostrando que a grandeza nem sempre precisa de um trono. Assim, entre brincadeiras, gestos simples e escolhas cheias de intenção, Catherine conseguiu algo que poucos esperavam: transformar a família real desde a raiz. Não com mudanças barulhentas, mas com amor, coerência e bom senso. E à medida que seus filhos crescem, todo um país, e talvez o mundo inteiro, começa a imaginar uma monarquia diferente, mais próxima, mais humana, mais real. Num mundo onde a realeza costuma parecer distante e rígida, Catherine, princesa de Gales, está ensinando algo muito mais profundo: que o verdadeiro poder nem sempre é barulhento. Por meio de gestos constantes, de presença genuína e de uma entrega silenciosa, Kate está mostrando que ser mãe, mesmo dentro de uma família real, significa estar ali todos os dias, sem esperar aplausos, sem buscar reconhecimento. Ela não está sendo transformada em um símbolo, está se tornando alguém autêntico, passo a passo, com paciência e verdade. E no meio dessa história de criação, surge uma figura brilhante e diferente: o príncipe Louis, o caçula do trio. Cheio de vida, sempre em movimento, sempre atento ao que acontece ao seu redor. Louis não se esconde, cumprimenta, aplaude, sorri, reage. Para muitos, é o rosto travesso e simpático da família. Mas há mais nele do que apenas caretas engraçadas e danças inesperadas. Louis sente com intensidade. Sua alegria é pura, seus gestos espontâneos. Ele não finge emoções nem disfarça o que sente. E isso, num mundo cheio de máscaras, o torna especial de uma forma única. Durante o jubileu da rainha, Louis foi um protagonista involuntário. No desfile Trooping the Colour, enquanto todos se mantinham firmes, ele se mexia, dançava, fazia expressões com o rosto. E em vez de corrigi-lo publicamente ou repreendê-lo com frieza, Kate se inclinou, sussurrou algo em seu ouvido, o guiou com ternura. Não o silenciou. O acompanhou. Esse tipo de maternidade permite que uma criança continue sendo ela mesma, sem perder o rumo. Louis talvez nunca herde uma coroa, mas carrega algo que não se mede com títulos. Alegria genuína. Luz em meio à formalidade. Energia em espaços onde muitas vezes reina o silêncio.
Sua forma de ser, livre e vibrante, pode se tornar um presente para a monarquia. Um lembrete de que também há espaço para o riso, para o brincar, para a humanidade dentro dos muros do palácio. Cada um dos filhos de Kate reflete, à sua maneira, os frutos de uma educação pensada com amor. Ela não está apenas criando herdeiros, está formando pessoas. Seres humanos com personalidade, com senso crítico, com espaço para crescer. Alguns ainda sonham com a possibilidade de que o casal tenha um quarto filho, como se o número trouxesse solidez ou tradição. Mas Catherine parece ter uma visão mais clara. Não se trata de quantos filhos se tem, e sim de como se cria cada um deles, de dar-lhes tempo, atenção e cuidado verdadeiro. Seu estilo é silencioso, mas seu impacto já começa a ser percebido. Cada pequena decisão, cada momento compartilhado, cada aparição pública em família vai moldando essas crianças para um futuro exigente. E graças à forma como Kate os guia, eles estão aprendendo a carregar esse fardo com firmeza. Por trás de tudo isso, está também o príncipe William, liderando com um tipo diferente de força. Ao lado de Kate, ele vem transformando, pouco a pouco, a imagem da família real. Não fecharam as portas ao mundo exterior, mas escolheram o que mostrar e como mostrar. Participam de eventos locais, conversam com pessoas de todos os meios, buscam entender como vive a população comum. E essa conexão é nova, valiosa, vital. Dentro de casa, as mudanças são igualmente profundas. As longas refeições em silêncio, repletas de regras, ficaram no passado. Hoje, na casa dos príncipes de Gales, as refeições em família são momentos de conversa, risos e companhia. Já não vivem guiados por um protocolo rígido, mas pela ideia de construir uma família sólida e presente. A tecnologia também tem sido uma aliada nesse novo caminho. William entende que as novas gerações vivem conectadas. Por isso, tem usado plataformas digitais para se aproximar. Participa de videoconferências, eventos beneficentes virtuais, campanhas acessíveis. Assim, mantém-se visível mesmo quando não está nas ruas. Essa proximidade digital lhe permitiu criar laços mais fortes com o público, especialmente com os jovens. E embora deseje mudanças, William não as impõe de forma brusca. Ele sabe que todo movimento radical pode gerar desconforto. Por isso, avança com cautela. Introduz ideias aos poucos. Um exemplo claro é sua campanha Heads Together, que abriu um espaço inédito para falar sobre saúde mental. Graças ao seu impulso sereno, milhares de pessoas finalmente encontraram coragem para compartilhar o que carregavam por dentro. Sua atenção voltada aos jovens talvez seja o reflexo mais nítido da marca deixada por sua mãe, a inesquecível princesa Diana. William tem apoiado programas que empoderam as novas gerações, que ensinam a liderar, a cuidar de suas comunidades, a fazer parte de um futuro mais humano. Juntos, Catherine e William não estão apenas criando 3 filhos. Estão cultivando uma nova forma de viver a realeza, mais próxima, mais simples, mais real. E estão fazendo isso sem alarde, sem rupturas, sem imposições. Estão fazendo como se constroem as coisas que duram, de dentro para fora. Um legado que divide e um futuro que se redefine. William, Kate e as rachaduras silenciosas na família real. O príncipe William, seguindo os passos da mãe, a inesquecível princesa Diana, assumiu uma missão pessoal: construir uma monarquia mais próxima, mais humana e, sobretudo, mais honesta. Um dos programas que melhor reflete essa visão é o Diana Award, uma iniciativa que há 25 anos reconhece jovens que promovem mudanças positivas em suas comunidades. William não apoia essa causa apenas à distância. Ele visita escolas, centros juvenis, escuta, conversa e dedica tempo real para conhecer a vida dos participantes. Não são visitas protocolares, com cumprimentos formais. Ele se senta com os jovens, dá espaço para que falem, se expressem, sejam ouvidos.
Nesse gesto simples, William traça uma diferença poderosa. Como Diana, ele acredita no valor do vínculo humano autêntico. Seu estilo acessível e natural tem construído pontes com gerações que antes viam a monarquia como algo distante ou inalcançável. Seu modo de agir está mudando as expectativas do público. Hoje, as pessoas querem mais do que fotos e gestos simbólicos. Querem ver compromisso com os problemas reais. William entendeu essa mudança e adaptou sua atuação para refletir isso. Mostra que a monarquia pode evoluir sem deixar de ser monarquia. Sua honestidade tem sido essencial. Ele não esconde sua dor. Falou abertamente sobre a perda da mãe e sobre como essa ferida o marcou para sempre. Ao compartilhar sua história, ajuda outros a não se sentirem sozinhos em seu sofrimento. Essa vulnerabilidade fortaleceu ainda mais o respeito que muitos têm por ele. Mas, apesar dessa imagem renovada, as sombras dentro da família real ainda persistem. Um dos pontos mais delicados tem sido a crescente tensão entre gerações. Ao tentar modernizar a instituição, William tomou decisões que romperam certos equilíbrios internos. Uma das mais notórias foi sua escolha de deixar a rainha Camila de fora de determinadas funções reais. Esse gesto, interpretado como um ato de lealdade à memória de Diana, também revelou um desacordo profundo sobre como deve ser o futuro da coroa. Muitos seguidores da monarquia viram essa atitude com preocupação. Tradicionalmente, as funções eram distribuídas de forma equilibrada para demonstrar unidade. Mas com essa mudança, William não apenas rompeu essa tradição, enviou um sinal claro de que quer trilhar seu próprio caminho. Com isso, começa a assumir um papel de liderança que o posiciona como o arquiteto da próxima etapa da monarquia. Enquanto isso, a princesa Anne, fiel ao seu papel de mediadora silenciosa, trabalha nos bastidores tentando acalmar tensões e evitar que os desacordos se transformem em divisões mais profundas. Seu objetivo é claro: manter a família unida, pelo menos naquilo que se vê do lado de fora. Camila, no entanto, não saiu ilesa. A redução de seu papel não apenas afetou sua imagem pública, como também reabriu feridas antigas. Depois de anos lutando para conquistar um lugar dentro da realeza, após ter suportado julgamentos, escândalos e manchetes duras, esse novo movimento pode tê-la feito sentir-se novamente colocada de lado. A brecha geracional é evidente. Carlos e Camila representam a velha guarda, uma monarquia enraizada na formalidade e na tradição. William e seus filhos, por outro lado, encarnam uma nova era, mais flexível, mais empática, mais conectada. Se essas duas visões não conseguirem coexistir, o futuro da coroa pode vacilar. As disputas internas não apenas prejudicam a imagem da família real, mas corroem lentamente a confiança do povo. Porque o poder da monarquia não reside apenas na coroa ou no protocolo, mas na percepção de unidade. O grande desafio será manter o equilíbrio. Se avança demais em direção à mudança, corre-se o risco de perder o valor da história. Se insiste demais no passado, a monarquia pode tornar-se irrelevante. William terá que caminhar por essa linha com inteligência, inovar sem romper totalmente. E ele não fará isso sozinho. A rainha Elizabeth II sabia disso. Desde os primeiros dias, viu em Catherine algo além de uma esposa para seu neto. Nela, percebeu uma bússola silenciosa, uma figura com a calma e a determinação necessárias para sustentar a família em tempos incertos. Não a preparou apenas para acompanhar William, mas para liderar ao lado dele. Foi-lhe concedendo espaços, responsabilidades, confiança. Essa proximidade não passou despercebida dentro do palácio. E à medida que a influência de Kate crescia, os sentimentos em outros setores do círculo real também mudavam, especialmente para Camila. Depois de tanto esforço para se encaixar, para provar seu valor,
Ver como a rainha depositava esperanças em outra figura feminina mais jovem pode ter sido doloroso. Não se trata apenas de ciúmes ou competição, mas da sensação de estar sendo deixada de lado. Camila percorreu um caminho árduo para chegar onde está. Renunciou a muitas coisas. Sustentou Carlos enquanto ele se preparava para o trono. Enfrentou o julgamento do mundo. Descobrir que talvez a rainha estivesse moldando outra mulher para um papel de maior influência não foi apenas uma surpresa. Foi uma ferida emocional que talvez ainda não tenha cicatrizado. Hoje, a monarquia britânica se encontra em uma encruzilhada silenciosa. A mudança não é anunciada em voz alta, mas está presente. Pode ser percebida nas novas formas de agir, nas decisões que rompem com o habitual, nos pequenos gestos que insinuam uma nova ordem. E no centro dessa transformação estão William e Kate, unidos não apenas pelo título, mas por uma visão compartilhada. Construir uma realeza que não apenas sobreviva ao tempo, mas que aprenda a caminhar com ele. Camila lutou com firmeza durante anos para conquistar o respeito da família real e do povo britânico. Seu caminho não foi fácil, marcada pela controvérsia, julgada por seu passado, observada de perto desde que se tornou parceira do então príncipe Charles. Seu esforço foi constante, paciente e muitas vezes silencioso. Mas quando começaram a surgir sinais de que a rainha Elizabeth tinha outros planos, a sensação de estar sendo colocada de lado, apesar de tudo o que entregou, pode tê-la ferido mais do que demonstrou. As palavras da princesa Anne, sinceras e carregadas de significado, adicionaram ainda mais pressão. Ao falar abertamente sobre a visão de longo prazo da rainha Elizabeth, ela deixou claro que esse olhar não se limitava ao reinado de Charles, nem ao papel de Camila. Apontava além. E ao fazer isso, abriu uma brecha que muitos dentro da família prefeririam manter fechada. Enquanto alguns membros pareciam subir degrau por degrau na escala real, Catherine, a duquesa de Cambridge, avançava com passos firmes e seguros, impulsionada por uma confiança que, em parte, nascia do apoio silencioso da rainha. Para Camila, que atravessou tempestades midiáticas e suportou o peso da opinião pública, a ideia de não ter sido a escolhida deve ter sido especialmente amarga. Ao contrário de Camila, Catherine construiu seu lugar dentro da realeza sem pressa, sem escândalos e sem buscar os holofotes. Desde seus primeiros passos como membro da família real, ela se concentrou em aprender, observar e agir com cuidado. Cada encontro, cada cumprimento, cada palavra era medido com simplicidade e precisão. Com o tempo, sua imagem pública se solidificou, uma figura constante, serena e digna de confiança. Por trás desse crescimento silencioso esteve, sem dúvida, a mão firme da rainha. Elizabeth II não apenas apoiou Catherine de forma institucional, também o fez em particular. Em reuniões discretas e tardes compartilhadas no Palácio de Kensington, a rainha transmitiu algo mais profundo do que normas ou protocolos. Compartilhou uma visão. Falavam sobre o futuro, sobre responsabilidade e sobre como sustentar uma instituição que oscilava entre o ontem e o amanhã. Camila, por sua vez, contou com o apoio público da rainha, especialmente em eventos-chave nos quais sua presença precisava ser legitimada. Mas nos corredores do palácio, outra história estava sendo escrita. Uma história em que Catherine era moldada, passo a passo, para assumir um papel mais central, mais estratégico, mais duradouro. Aparentemente, a rainha dividiu suas apostas, enquanto oferecia a Camila o espaço necessário para crescer aos olhos do mundo. Entregava a Catherine o mapa do futuro, dentro das paredes do poder. Esse equilíbrio delicado foi, talvez, a obra final de Elizabeth II. Sem tirar o mérito de nenhuma das duas, soube dar a cada uma o que precisava. A Camila, a dignidade de sua posição como consorte do rei.
A Catherine o tempo e a orientação necessários para, um dia, tornar-se o rosto renovado da monarquia. Hoje, esse legado segue vivo. Cada uma, em posições distintas, carrega uma parte do plano da rainha. Camila representa a perseverança e a reconciliação com o passado. Catherine encarna a promessa do futuro. E nesse cruzamento de caminhos, a história da realeza continua a avançar, ainda influenciada pelas decisões silenciosas de uma rainha que soube enxergar além de seu próprio tempo. E você? Como vê esse equilíbrio delicado dentro da família real? Acredita que o legado de Elizabeth ainda guia os passos de Catherine e Camila? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre a realeza britânica.